Quem foi o primeiro rosto que você viu ao abrir os olhos? Quem moldou, sem palavras, a forma como você se enxerga? Desde o instante em que nascemos, há um espelho que nos reflete, não de vidro, mas de carne, emoção e história. Sua mãe, o primeiro portal entre você e o mundo, não apenas te trouxe à existência, mas te ensinou, em silêncios e gestos, o que significa ser você. E se esse espelho estivesse quebrado? E se, sem saber, ela te entregasse um reflexo distorcido, marcado por dores que não eram suas? Você já parou para se perguntar: o que você vê quando se olha no espelho dela? Carl Jung nos alertou: o que não se torna consciente se transforma em destino. Sua mãe, seu primeiro espelho, não foi apenas uma mulher, mas o arquétipo da origem, o ventre do qual brotam não só a vida, mas as crenças que carregamos. E se ela, sem querer, te ensinou que amor é esforço, que ser suficiente exige sacrifício, que suas emoções são um peso, não porque ela desejasse, mas porque ela mesma foi moldada por espelhos quebrados. A cada olhar dela, a cada silêncio, a cada ausência, você aprendeu a linguagem do sofrimento. Uma língua que não explica, mas comanda. E agora, esse eco ressoa em você, uma sensação de que algo, em algum lugar, está fora do lugar. Você já sentiu um vazio que não explica? Uma ferida que não sangra, mas pesa? Jung dizia que carregamos complexos, estruturas invisíveis que dançam no inconsciente, moldadas pelas mãos de quem nos criou. Sua mãe, mesmo com amor, talvez tenha te passado uma herança que não se vê. O medo que ela carregava, a culpa que ela não resolveu, o abandono que ela normalizou. E se você, sem perceber, estiver vivendo uma vida que não é sua, repetindo padrões que não escolheu, o que você faria se descobrisse que o reflexo que você chama de eu é, na verdade, um mosaico de fragmentos herdados? Não é sobre culpa. Não é sobre apontar dedos. É sobre enxergar. Sua mãe foi o espelho onde você buscou sua primeira imagem. Mas e se ela, sem saber, te mostrou apenas o que ela podia ver? O que acontece quando você cresce acreditando que o amor é luta, que ser visto exige perfeição? Há um menino ou uma menina dentro de você, ainda esperando a palavra nunca dita, a carícia nunca sentida. E se, ao invés de esperar, você pudesse reconstruir esse espelho? E se a chave para a sua liberdade estivesse em olhar para dentro, onde as respostas sempre estiveram, mas foram esquecidas? Essa jornada não é sobre mudar o passado, mas sobre reescrever o que ele significa. Jung nos ensinou que a verdadeira liberdade começa quando paramos de viver vidas herdadas. Hoje você pode decidir continuar refletindo o espelho quebrado ou criar um novo reflexo, um que seja verdadeiramente seu. Mas para isso você precisa ir além da superfície, mergulhar no que foi escondido, no que foi silenciado. Cada palavra deste vídeo é uma pista, cada segundo é um passo. Você está pronto para descobrir quem você realmente é, além do eco da dor que te ensinaram a carregar? E agora, uma última pergunta. O que você está esperando para começar? Deixe nos comentários uma palavra, uma frase, algo que esse espelho quebrado te ensinou sobre você. Não guarde isso só para si. Compartilhar é o primeiro passo para tornar consciente o que estava escondido. Escreva agora, antes que o eco volte a te calar. O espelho que te formou não era apenas um reflexo. Era um mapa, traçado com as cicatrizes invisíveis de quem te trouxe ao mundo. Cada linha desse mapa, cada curva, cada sombra, foi desenhada antes mesmo de você aprender a falar. No ventre, seu coração batia ao ritmo do dela, captando não apenas vida, mas tensões, silêncios, medos. Se ela carregava ansiedade, você aprendeu a sentir o mundo como um lugar de alerta. Se ela guardava ausências, você absorveu a ideia de que o amor é algo que falta. Esse espelho, o primeiro a te mostrar quem você é,
Nem sempre refletia clareza. Muitas vezes refletia fragmentos, pedaços de um passado que não era seu, mas que se tornou parte de você. E assim, sem perceber, você começou a carregar o peso de uma história que não escolheu. Esse peso se manifesta em sensações que não explicam. Um vazio que aperta o peito quando você tenta se afirmar. Uma voz interna que sussurra que você nunca será o bastante. Essas não são apenas emoções passageiras. São ecos de um reflexo distorcido, gravado em você por gestos que não precisavam de palavras. Quando sua mãe desviava o olhar, quando seus silêncios pesavam mais que suas palavras, quando suas mãos hesitavam em oferecer afeto, você aprendia. Aprendia que ser visto exigia esforço, que o amor era um troféu conquistado com sacrifício. E, sem saber, você começou a construir sua identidade sobre essas lições, não ditas, como se fossem verdades absolutas. O espelho dela te ensinou a sofrer, mesmo que ela nunca tenha desejado isso. Carl Jung falava do inconsciente como um rio profundo, carregando correntes que moldam nossas escolhas sem que as vejamos. A relação com sua mãe é o leito desse rio. Se ela viveu sob o peso da culpa, você pode ter aprendido a se culpar por existir. Se ela se desconectou para sobreviver, você pode ter confundido frieza com força. Esses padrões não são apenas memórias, são estruturas vivas, complexos que Jung chamava de maternos, que dançam no seu inconsciente e guiam suas decisões. Eles aparecem na forma como você busca amor, na maneira como você se sabota, nos relacionamentos onde você insiste, mesmo sabendo que te diminuem. O espelho quebrado não é apenas uma metáfora, é uma força que continua a moldar sua vida. Mas há algo mais profundo nesse reflexo. Não é só o que você recebeu, mas o que você ainda carrega. Dentro de você, há uma criança que não cresceu, que ainda espera. Ela espera o elogio que nunca veio, o abraço que foi substituído por silêncio, a certeza de que é digna de amor. Essa criança não sabe que o tempo passou, que você agora é adulto. Ela continua buscando, nas pessoas, nos lugares, nos momentos, o que faltou naquele primeiro espelho. E cada vez que você se agarra a alguém que te faz sentir invisível, cada vez que você aceita menos do que merece, é essa criança que está agindo, repetindo o único padrão que conhece. A dor não é só sua, é uma herança, passada de geração em geração, até que alguém decida interrompê-la. E se você pudesse interromper esse ciclo, não com raiva, não com culpa, mas com um olhar novo. Sanar o espelho quebrado não é consertar o passado, é mudar a forma como ele te define, é reconhecer que sua mãe, com todas as suas forças e fraquezas, fez o que podia com o que tinha. Mas o que ela ofereceu nem sempre foi o que você precisava. Aceitar isso é um ato de coragem, porque exige enfrentar a dor de não ter sido visto como merecia. Exige chorar o que não aconteceu, sem se perder na amargura. E, acima de tudo, exige que você se torne o espelho que nunca teve. Um reflexo que não distorce, que não julga, que simplesmente acolhe. Esse é o primeiro passo para reescrever sua história. A liberdade, como Jung dizia, começa quando paramos de viver o que nos foi dado. Mas essa liberdade não é um presente, é uma conquista. Requer que você olhe para os fragmentos do espelho e escolha quais deles pertencem a você. Sua mãe te ensinou a sofrer, mas não porque quisesse. Ela te passou o que carregava, porque era o que ela conhecia. E agora, o poder está com você. Você pode continuar refletindo a dor, ou pode começar a construir um reflexo novo, um que não seja feito de cacos, mas de verdade. Esse processo começa com um movimento interno, um reconhecimento de que o que te formou não precisa te definir. Você é mais do que o eco de um espelho quebrado. A jornada de cura não é sobre apagar o que foi, mas sobre transformar o que é. Cada padrão que você reconhece, cada ferida que você nomeia, é um passo em direção a um reflexo mais claro. Você não precisa carregar o peso de uma mãe,
que não sabia amar como você precisava. Você não precisa repetir o sacrifício que ela viveu. O espelho que ela te deu era frágil, mas o que você cria agora pode ser inteiro. E esse novo espelho começa com um ato simples, mas revolucionário. Escolher se ver com compaixão. Não como alguém que falta, mas como alguém que é suficiente. Essa escolha é o que te liberta do passado e te prepara para o que vem depois. Essa transformação não acontece de uma vez. É um processo, um mergulho lento e profundo no seu próprio inconsciente. Jung nos ensinou que o que não enfrentamos nos controla. Cada vez que você evita olhar para a dor, ela ganha mais força. Cada vez que você escolhe enfrentá-la, você ganha mais liberdade. O espelho quebrado da sua mãe não é o fim da sua história, é apenas o começo. E agora, você tem a chance de moldar o que vem a seguir. Não é sobre esquecer, mas sobre integrar. Não é sobre culpar, mas sobre compreender. E, acima de tudo, é sobre decidir que o reflexo que você vê hoje não precisa ser o mesmo amanhã. O que te trouxe até aqui, os silêncios, as ausências, as lições não ditas, não é o que te define, mas é o que te dá a chance de escolher. Você pode continuar vivendo no reflexo de um espelho quebrado ou pode começar a construir um novo. Esse processo não é fácil. Ele exige que você enfrente o que foi escondido, que dê voz ao que foi silenciado. Mas é nesse enfrentamento que você encontra a verdade. Sua mãe foi o primeiro espelho, mas ela não é o último. O próximo espelho é você. E o que ele reflete depende da coragem que você tem de olhar para dentro. À medida que você avança, algo começa a mudar. O peso que você carregava começa a se dissolver, não porque a dor desaparece, mas porque você aprende a carregá-la de outra forma. Você não é mais a criança que espera, você é o adulto que escolhe. Escolhe se amar, mesmo quando não foi amado como precisava. Escolhe se ver, mesmo quando não foi visto. Escolhe construir um reflexo que não seja feito de cacos, mas de inteireza. E esse reflexo, esse novo espelho, é o que te prepara para o que está por vir. Uma vida que não repete o passado, mas o transforma em algo novo. O espelho que você herdou não é o fim da sua história, mas o começo de uma escolha. Cada fragmento quebrado que você enfrentou, cada verdade que ousou nomear, foi um passo para fora do reflexo distorcido que te formou. A jornada até aqui revelou que o peso que você carrega não é apenas seu. É uma herança, um eco de dores que atravessaram gerações. Mas agora, no silêncio que se forma após o confronto, você começa a enxergar. O que foi dado não precisa ser o que você carrega para sempre. O espelho da sua mãe, com todas as suas rachaduras, foi apenas o primeiro. O próximo é seu, e ele pode refletir uma luz que você nunca viu antes. Essa luz não nasce da negação do passado, mas da coragem de integrá-lo. Carl Jung nos ensinou que a verdadeira transformação acontece quando enfrentamos o inconsciente, quando olhamos para as sombras sem recuar. Sua mãe, com suas limitações, seus medos, suas lutas, foi o primeiro espelho porque era humana, tão frágil quanto você, tão cheia de histórias quanto o mundo. Ela te passou o que sabia, mesmo que fosse dor disfarçada de amor. E agora, ao compreender isso, você não precisa julgá-la. Você pode soltá-la. Soltar não é abandonar, mas permitir que ela seja quem foi, enquanto você se torna quem é. Sanar. O espelho quebrado é um ato de rebeldia silenciosa. É decidir que o reflexo que você vê não será mais moldado pela culpa, pelo sacrifício ou pela espera. É escolher ser o adulto que acolhe a criança que ainda vive em você. Aquela que esperava validação, que buscava ser vista. Essa criança não precisa mais esperar. Você agora pode oferecer a ela o que ninguém mais pôde. Um olhar que diz: você é suficiente. Esse olhar não apaga o passado, mas o ressignifica.
Ele transforma os cacos em um mosaico novo, onde cada pedaço conta uma história de força, não de falta. E se o amor que você buscou a vida inteira estivesse, na verdade, dentro de você? Não o amor que exige, que luta, que se esgota, mas o amor que simplesmente é. Jung falava da individuação, o processo de tornar-se inteiro, de reunir as partes fragmentadas do eu. Esse processo começa quando você para de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. O espelho da sua mãe te ensinou a sofrer, mas você pode ensinar a si mesmo a amar. Não com perfeição, não com facilidade, mas com a verdade crua de quem escolhe se ver, mesmo quando o mundo não o faz. Essa escolha é a sua liberdade, não a liberdade de esquecer, mas de transformar. Cada padrão que você quebra, cada ferida que você acolhe, é um passo em direção a um reflexo que não distorce. Você não precisa repetir a história que te foi dada. Você não precisa viver no eco de um amor que doía. O inconsciente, que Jung chamava de mar profundo, guarda não apenas suas sombras, mas também suas possibilidades. E agora, você está no limiar de uma delas. A possibilidade de ser o autor da sua própria imagem, de criar um espelho que reflita não o que foi, mas o que pode ser. Esse novo espelho não é perfeito. Ele carrega as marcas do que veio antes, as rachaduras, as imperfeições, as memórias. Mas é exatamente isso que o torna seu. Porque a cura não é apagar, é integrar. É olhar para os fragmentos e decidir que eles não te definem, mas te fortalecem. Sua mãe foi o primeiro reflexo, mas você é o último. E o que você escolhe refletir agora, com paixão, coragem, inteireza, é o que vai moldar o resto da sua vida. Esse é o poder que você sempre teve, mesmo quando não sabia. E se ao fechar os olhos hoje, você pudesse enxergar esse novo reflexo, não o espelho quebrado, não o eco da dor, mas a imagem de alguém que decidiu ser livre, livre para amar sem exigir, para viver sem repetir, para ser sem se justificar. Essa liberdade não é um destino final, mas um caminho que você já começou a trilhar. Cada passo que você deu até aqui, cada momento de coragem, cada lágrima, cada silêncio enfrentado, foi um tijolo na construção desse novo espelho. E agora, ele está pronto para refletir não apenas quem você é, mas quem você pode se tornar. Esse é o convite final. Não apenas assistir, mas viver o que você descobriu. Deixe que essa verdade ecoe em você. Escreva nos comentários uma palavra, uma frase, algo que esse novo espelho te mostrou sobre si mesmo. Curta se essa jornada tocou seu coração. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que o espelho pode ser reconstruído. E inscreva-se, porque essa história, a sua história, está apenas começando. Torne-se parte de algo maior, não por obrigação, mas porque você sabe, lá no fundo, que a transformação que começou aqui não termina com o vídeo.